Um paradigma, ele é um modelo de mundo a qual você acredita nele. E quando você acredita em algo, você se insere dentro de um paradigma. Durante muito tempo na história, se acreditava que tudo era espiritual. E aí criou-se uma dualidade, é chamada de dualidade cartesiana. Um paradigma se dividiu um todo e colocou responsabilidades por esse todo, metade desse todo, para uma instituição, a instituição religiosa, e a outra para a instituição científica. O que isso começou a acontecer? Hoje, ainda hoje, em pleno século XXI, existem muitos profissionais da área da saúde que não conseguem integrar a psicologia, o mental com o físico. Eles acham que não tem correlação. Só que dentro, alguns médicos, alguns pesquisadores já criaram uma ciência chamada de psiconeuroimunologia. São 3 áreas. Psicologia, o mental, neuro, a cabeça, o cérebro, a nossa neurologia, e a imunologia. E quando nós temos emoções, o nosso cérebro, ele faz com que uma enxurrada de hormônios, de um monte de substâncias químicas jorre pelo nosso corpo, afetando o nosso sistema imunológico, fazendo com que nós ficamos num estado de doença ou um estado de cura, de plena saúde. Então, isso é um paradigma. Romper esses paradigmas, quando você entende que a realidade que você está vivendo é um paradigma, você foi colocado dentro de uma caixa, e aquela caixa só cabe o que comporta aquela caixa, nada mais do que isso. E se ela é quadradinha, você também é quadrado. Se ela é uma caixa redonda, você é redondo. E quadrado com redondo não se encaixam. Por isso, as divisões, as distorções. No mercado financeiro não é muito diferente, porque você tem as pessoas que são fundamentalistas, elas analisam as empresas, e nós temos aqueles que são da análise técnica, que analisam gráficos, eles não querem saber do fundamento da empresa, se essa empresa é sustentável, se ela tem durabilidade. É assim que as evoluções acontecem, é assim que as pessoas ganham dinheiro. Quando elas ligam o foda-se, o botãozinho de foda-se nelas, e elas dizem assim, lasque-se se você não acredita que é possível. Você sabe quem você é, você nunca vai ser aquilo que você está querendo. Olha a família que tu vem, não tem ninguém que é rico, e agora você está ali, vai ser milionário. E aí as pessoas começam a te botar para baixo. Foda-se com essas pessoas. Rompa com esse paradigma, rompe com esse padrão. Porque como a gente forma os nossos paradigmas? Nós formamos os nossos paradigmas segundo os modelos de mundo a qual nós convivemos. Os nossos paradigmas são formados por nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos ser possível ou impossível. Não crença religiosa. Aqui não estou falando de crença religiosa. Pouco me importa se você é judeu, se você é cristão, se você é protestante, é budista, espírita, ou seja lá o que for. Esses 2 tipos de crença. As crenças de possibilidade te permitem fazer ousar. As crenças de impossibilidade. Porque quando, principalmente na mesa, porque ali você começa a dizer assim, poxa vida, não tem dinheiro para pagar a conta, vai cortar a luz, vai cortar a água, eu não sei como eu vou pagar o aluguel, vão cortar o telefone, e dinheiro está difícil. O que a criança ela começa a aprender? E aí você tem pessoas que distorcem, inclusive, a religião, dizendo assim, não, você tem que ser pobre. Por que você tem que ser pobre? Porque rico não vai para o céu, está escrito lá na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia, meu querido, minha querida. Se você tem essa crença, para com isso.
O que está escrito lá é que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, que não é uma agulha de costurar. Uma agulha é o nome dos portões, das aberturas nas muralhas das cidades antigas. E antigamente, o mercado, ele fechava à noite para que os mercadores não fizessem contrabando, não entrassem para dentro do mercado sem pagar os impostos. Então, quem chegava, depois que o mercado fechava, eles fechavam a parte de cima aberta para que uma pessoa pudesse entrar, mas ela não conseguia entrar com a carga, com os seus camelos, com as cargas. Se eles fossem entrar à noite, ao entardecer, com os camelos para dentro da praça, eles tinham que tirar a carga do camelo e o rico entrar no reino do céu tem a ver assim que muita gente, por não ter mentalidade, não ter equilíbrio emocional, e dinheiro, não há nada mais emocional do que dinheiro, as pessoas ficam gananciosas, ficam prepotentes, ficam tendo tudo que é emoção ruim, por não ter equilíbrio emocional, por não saber se equilibrar. E quando você não é amoroso, você não é caridoso, você não é justo, você não é grato pelo aquilo que você tem, você rompe com os princípios universais. Simplesmente isso. Então, nós temos que romper com esses padrões, com essas crenças limitantes. Dinheiro. E quando eu associo sujeira, aquilo que é ruim, com dinheiro, dinheiro se torna sujo, ruim, eu não quero ele. E aí você ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, e o dinheiro sempre some das mãos. Por quê? Porque você tem um paradigma de que dinheiro é sujo, é ruim. Que rico é prepotente, que rico é ganancioso, que rico é mesquinho, que rico rouba do pobre, que rico só é rico porque faz coisas ilícitas, é corrupto. E quando você acredita assim, o dinheiro não chega em você. Entenda isso. Os nossos paradigmas são formados também pelos nossos valores. O que você valoriza? Quais são a essência? Quais são os valores? Quais são as regras? Quem é o juiz da sua vida? O valor é um juiz. É o que determina, que dá a liberdade de fazer algo ou te coloca numa prisão onde você não pode fazer algo. Então, quais são os seus valores? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Qual é o teu grande porquê? Por que você tem que ter uma liberdade financeira? Por que você tem que aprender a lidar com dinheiro? Por que você tem que ter equilíbrio emocional? Por que você tem que entender do mercado financeiro? Quando você sabe de tudo isso, a vida se transforma de uma maneira extraordinária. Então vamos começar aqui a aprender uma questão. Cérebro e mente são coisas distintas, tá? São coisas distintas. Eu preciso identificar o que compete ao cérebro e o que compete à mente. E cérebro e mente, apesar de ser distinto, eles funcionam em conjunto, correlacionados. O cérebro é uma estação de os neurônios emitem cargas, como se fossem cargas elétricas para se comunicar. Eles não se tocam um no outro. Eles não estão tocados juntos um com o outro. O que está acontecendo? Eles ficam separadinhos e eles soltam substâncias químicas. E o outro lado tem receptor e ele capta aquilo e ele lê aquilo e vai transmitindo para outros, formando um eletrocardiograma. O que é um eletrocardiograma? O seu coração, quando ele bate, ele tem uma eletricidade, e cardio, né? O eletro é a eletricidade do coração, cardio, o coração. Então, como pode ser medido a frequência elétrica do coração? E a mente, o cérebro também, você coloca lá os
os aparelhinhos na cabeça e você vai ter o eletroencefalograma, que lê a corrente elétrica, qual é a estrutura elétrica do teu cérebro. E por isso a medicina, a ciência consegue medir tanto a questão do coração quanto do cérebro. Só que no pensamentos, e ela é 5.000 vezes maior do que a do cérebro. O nosso coração emite uma frequência eletromagnética 5.000, está ligado com a nossa mente, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos, com como nós nos comportamos. Então, eu até quero colocar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, note, deixa eu ver onde é que eu vou pegar, aqui para você enxergar, tá? Nós temos o quê? Nós temos pensamento, sentimento. Todo pensamento gera um sentimento. Se você começar a pensar em coisas ruins, se você começar a pensar em coisas que te levam a ficar mais triste, você daqui a pouquinho vai pensando nas coisas que deram errado, pensando numa discussão, pensando numa traição, pensando nisso, naquele outro. O que vai começar a acontecer com você? Você vai começar a se sentir mal. Você vai começar a ter uma sensação ruim no seu corpo, sensações negativas, ruins, e aí você vai acontecer o que com você? Terceiro fatorzinho aqui, comportamento. Comportamento. Então, você vai começar a se comportar. Qual é o comportamento que você vai ter? Você vai começar a chorar, você vai começar a ficar deprimido, você vai ficar triste, você vai ficar cabisbaixo, você vai ficar com o seu corpo se sentindo mal. Esse é o teu comportamento. Por quê? Porque o pensamento gera sentimento que gera comportamento. O pensamento, o sentimento são coisas ligadas ao coração. O pensamento e o sentimento são coisas ligadas ao coração, a como você se sente. E entenda, o coração emite uma frequência eletromagnética 5.000 vezes maior. E se você já teve aulas de ciência e brincou com um ímã, você sabe que as polaridades, dependendo de como você coloca o ímã, ela repele ou ela atrai. E quando você tem sentimentos, quando você tem pensamento negativo, você vai atrair o quê? Sempre vai atrair sentimentos negativos. E você vai agir como? Com comportamentos negativos. Semelhante atrai a mesma coisa. Então, quando você baixa a frequência, você atrai decisões errôneas, em procrastinação, em não fazer o que precisa, em parar de cuidar de si mesmo. Você vai entrar em discussões com os outros, você vai ser rude, você vai ser agressivo. Por quê? Porque você está se sentindo ferido, então o teu comportamento é o quê? É ferir. Comece a entender isso.